Você já sentiu que o chocolate nos últimos meses e anos mudou? O preço subiu, o tamanho diminuiu, o sabor mudou, muitas vezes nem é mais chocolate. Muita coisa mudou na indústria, na composição e no nosso bolso. Hoje eu vou te entregar um guia completo sobre chocolate. Fica até o final desse vídeo, porque o que eu vou lhe dizer vai mudar a sua próxima compra de chocolate. Primeiro, por que está tão caro? O preço do cacau subiu muito nos últimos meses e anos. Apesar do Brasil ser um dos grandes produtores de cacau, o cacau é uma commodity e o preço do cacau é decidido de forma mundial e pelo dólar. E as últimas safras de cacau na África, que é uma das maiores produtoras de cacau, foi muito ruim. Por isso que o preço do cacau aumentou muito e o produto final para o consumidor quase dobrou, né? Dobrou o preço. Então a gente sente no bolso. O segundo fato é a mágica dos impostos. Então, em paralelo ao aumento do preço do cacau, que é a matéria-prima do chocolate, o chocolate é considerado um supérfluo e o imposto que incide sobre ele é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Já o imposto sobre o wafer, biscoitos, que é considerado um alimento, é muito menor, às vezes até praticamente zero. Como saída, o que as indústrias fizeram? Elas alteraram a composição, se sentiram obrigadas a alterar a composição de alguns produtos por conta do preço do cacau, então diminuiu a quantidade de cacau na composição dos produtos. Como diminuiu a quantidade de cacau na composição, a indústria já não pode chamar aquele produto de chocolate, porque existe uma quantidade mínima de cacau para chamar o produto de chocolate. Então, ela alterou a denominação de venda de chocolate para wafer recheado, biscoito recheado, e surgiu o sabor chocolate. Com isso, com menos cacau na composição, menos imposto, entrando na classificação de wafer, chega para o cliente final um produto mais barato. Só que essa mudança não foi anunciada para os consumidores. Então, o que antes era de fato um bombom de chocolate, de repente é um bombom sabor chocolate. E a gente não sabia disso, né? Não foi anunciado. A gente começou a sentir a mudança na textura, no sabor, e hoje em dia, né, a informação já está mais espalhada, digamos assim, né? Vamos ao terceiro ponto, que tem a ver com a composição. Aí, a questão das gorduras. Nessa batalha, né, de diminuir o custo da produção do chocolate, além de diminuir a quantidade de cacau, as indústrias se viram ali, né, também obrigadas no sentido para garantir a textura, o sabor, a consistência, como diminui a quantidade de manteiga de cacau, que é um derivado de cacau, se acrescenta outras gorduras vegetais de soja, de palma, hidrogenada, para manter ali a textura, né, a maciez do chocolate. Mas a quantidade dessas gorduras, aliado também à quantidade de açúcar, já torna esse produto não é uma qualidade premium, não é um chocolate premium. E aqui até vem um alerta. Não é só nos produtos sabor chocolate que a gente vai ter maior quantidade de açúcar e de gorduras vegetais. Muitas vezes, até em produtos classificados como chocolate, a gente precisa estar atento, porque pode ter presença de gorduras vegetais, inclusive a hidrogenada, e muito açúcar também.
Aí eu já perdi aqui nos pontos que a gente estava, né? O primeiro foi o preço do cacau, o segundo o imposto, o terceiro, né, a questão da gordura vegetal, e aí agora o quinto ponto. Começa também a surgir uma gordura chamada anidra do leite. Essa gordura, ela não é ruim, né, nutricionalmente falando, como as gorduras vegetais. Ela é uma gordura extraída da manteiga, do leite, só que ela é mais pura. Ela foi retirada a água e todos os sólidos de que não são gordura. Então, é uma gordura do leite, uma gordura purificada. E algumas empresas estão incluindo essa gordura, a anidra, que é a gordura do leite, nos chocolates, na sua composição, por conta, né? Aí os chocolates de melhor qualidade, que precisam abaixar a quantidade da manteiga de cacau por conta do preço, elas adicionam a anidra do leite, porque a anidra do leite, ela garante ali a maciez do produto, e ela também evita aquele efeito esbranquiçado do chocolate, né? Às vezes eles começam a ficar com umas manchas esbranquiçadas, então ela evita que isso surja. E aí, falando então dos tipos de gordura, né? A gordura premium, um chocolate de melhor qualidade, ele vai ter apenas a manteiga de cacau. A manteiga de cacau é a gordura que derrete na nossa boca. É aquele chocolate que a gente coloca na boca e derrete na nossa boca, porque ele derrete na temperatura do nosso corpo. Em segundo lugar, assim, de qualidade nutricional, vem a gordura do leite, a anidra. E, em terceiro lugar, o que não seria, né, muito bom, nutricionalmente falando, e também de qualidade de produto final, seriam as gorduras vegetais, hidrogenada, de palma, de soja, tá? Depois, eu já estou perdida nos pontos que eu estou trazendo aqui do nosso guia completo. Depois aí vem, então, a questão, como que hoje em dia a gente vai saber quando que é chocolate de verdade, né? Então, existe legislação brasileira sobre a rotulagem desses produtos, e para os fabricantes denominar ali, né, denominação de venda, que aquele produto é um chocolate, precisa ter uma quantidade mínima de cacau, que hoje é 25% de sólidos de cacau, que entra o cacau, a massa de cacau e a manteiga de cacau. Foi aprovada recentemente uma nova legislação para melhorar a transparência na rotulagem, né, a rotulagem ser mais informativa, mais transparente para nós consumidores, e também aumentando mais essa quantidade de cacau, limitando a quantidade de gorduras vegetais, né? Então, a qualidade do cacau tende a melhorar aí a partir do próximo ano, porque tem até um ano para essa lei entrar em vigor. Então, Nádia, hoje em dia, como que eu escolho, né, um chocolate? Vou elencar alguns pontos aqui para lhe ajudar. Primeiro de tudo é ver a denominação de venda. Se esse produto é de fato um chocolate ou se é sabor chocolate. Identifiquei que é chocolate. Segundo ponto, vou na lista de ingredientes. Todo chocolate, a grande maioria, vai ter açúcar. Até o chocolate meio amargo e amargo. É verdade. Somente alguns bem específicos, né? Só que aí bem mais caros. Mas, assim, de maneira geral, o chocolate sem açúcar, ele não agrada muito o paladar, né, da população em geral, por conta do gosto do cacau. E não se enganem quando diz que é sem açúcar, porque vai ter adoçantes artificiais, tá? Que também é algo, eu tenho outros vídeos aqui no canal, que não é a saída nem para quem, né, tá em emagrecimento, nem para quem faz o controle de diabetes, né? Os adoçantes artificiais, eles trazem também alguns prejuízos para a nossa saúde como um todo, enfim. Eu vou deixar o link aqui de algum vídeo que fala sobre os adoçantes artificiais para completar o conteúdo de hoje. Mas voltando aqui, então, o segundo cuidado, né, quando eu estou lá na lista de ingredientes, eu vou ver onde está o açúcar.
o ideal é que ele não seja o primeiro ingrediente, né? Um chocolate de qualidade, o primeiro ingrediente deveria ser massa de cacau, ou a manteiga de cacau, né? Algum derivado de cacau. E depois o açúcar. Então, assim, um chocolate de qualidade, os primeiros ingredientes vão ser os derivados de cacau e vai acabar tendo o açúcar ali. Depois eu vejo a presença das gorduras, porque mesmo sendo chocolate, pode ser que tenha as gorduras vegetais. Então, o ideal, um chocolate premium de qualidade, ele não vai ter outra gordura, somente a manteiga de cacau ou, no máximo, a anidra do leite que a gente já viu. Então, eu vejo ali se tem a presença de gordura vegetal hidrogenada, e tanto as gorduras vegetais quanto o açúcar, também assim, se eu tô afim muito daquele chocolate, que apareça pelo menos uma vez, mas tem situações em que aparece açúcar mais de uma vez, porque o açúcar, ele tem outros nomes, que eu também tenho vídeos aqui no canal. Então, às vezes, aparece açúcar, xarope de açúcar, extrato de malte, às vezes adoçantes artificiais, além do açúcar, adoçantes artificiais. Então, várias vezes açúcar, várias vezes gordura, eu já evito. E, por fim, os aditivos, né? Os aditivos químicos. Um chocolate de qualidade, tanto qualidade, né, de produto quanto nutricional, vai ter, né, nenhum aditivo ou pouquíssimos, né? Um emulsificante, né? Uma coisinha aqui, outra ali. Mas, assim, quando a gente tem uma lista de ingredientes de um chocolate que é um parágrafo cheio de aditivos, emulsificantes, aromatizantes, né, já começa a ser um produto de não... E aí, imagina pagar caro ainda para um produto que não é de tão boa qualidade, tá? Por fim, qual é a conclusão, então? Cada vez mais, né, nós consumidores, a gente precisa ser mais criterioso, né, ao comprar o chocolate. A gente precisa ler a lista de ingredientes, independente da marca, independente se é chocolate ou não. A lista de ingredientes é que vai revelar, né, de fato, o que a gente está comprando e consumindo, se vale a pena a gente pagar o preço, né? E tem um vídeo no meu canal, eu vou deixar o link também aqui na descrição, onde eu explico passo a passo de como escolher um bom chocolate, tá? E aí agora, escreva aqui nos comentários se você já descobriu, né, se o seu chocolate preferido é chocolate ou wafer. Deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.